Boa noite, tudo bem? Quero trazer um comentário, uma reflexão para a gente nessa noite a respeito de um podcast que eu assisti essa semana, tá? O meu intuito aqui não é criticar ninguém, nem falar quem está certo ou quem é errado, ok? É para tentar abrir seus olhos também a respeito de tudo aquilo que talvez você escute de alguém falando, né? Principalmente de situações vindo da palavra de Deus. O que acontece? Esse podcast, o entrevistador estava entrevistando um pastor conhecido, né? Um pastor experiente, né? Esse pastor, ele era de uma igreja, ele saiu dessa igreja tem um tempo, ele tem outra igreja, acho que ele até fundou outra igreja, né? E estava se conversando, né, no podcast sobre os costumes da igreja, né? É uma Assembleia de Deus, né? Lembra que eu também sou da Assembleia de Deus. E ele falou algumas coisas e quando o entrevistador confrontava ele, ele falava: não, você não tem que falar comigo não, você tem que falar com Deus, porque está escrito. Meu irmão, minha irmã, nem tudo que está escrito, não é dizer que nem tudo que está escrito não se cumpre. Não, não é isso. Tudo está escrito, mas tudo tem que ter interpretação do que está escrito, do que está sendo falado, de qual contexto daquilo que está sendo falado, entendeu? Porque se a gente tirar frases isoladas, a gente vai cometer um monte de erro que não é para cometer, né? A palavra fala que a gente tem que ter conhecimento. Fala, meu povo peca por falta de conhecimento. Até as pessoas, às vezes, que leem a Bíblia, se elas não tiverem uma mente aberta para entender o que é que ela está lendo, para entender qual o contexto daquilo que está acontecendo, ela vai crer que certas coisas são de um jeito e na realidade não são, tá? Eu vou te dar um exemplo. Foi perguntado como que era, se tinha disciplina, enfim. Se alguém é um obreiro da sua igreja, tiver em tal lugar, tem disciplina? Tem, show, concordo com ele, tá? Mas uma das coisas que foram faladas, né? Foi falado sobre a mulher obrigatoriamente ter que usar véu. Aí ele perguntou, o entrevistador: não, mas tem que usar véu na sua igreja? Ele falou: não sou eu que dita a regra. Está escrito, está na Bíblia. Aí ele usou lá 1 Coríntios, onde fala que as mulheres tinham que usar véu, entendeu? Levando isso como ordenança, né? Sem levar para o lado do contexto, por que Paulo estava falando aquilo, por que Paulo estava falando aquilo para aquelas mulheres em específico da igreja de Corinto, qual era o que acontecia no lugar, qual era a tradição do lugar antes das pessoas se converterem, enfim, é uma segunda discussão. Mas o que me chamou muita atenção foi quando o entrevistador perguntou se mulher poderia pintar o cabelo. E a resposta dele, ele disse que a igreja é dele, né? Ele pode ditar as regras, né? Ele disse que não é ele, que é a palavra, que a palavra está dizendo que não pode pintar o cabelo. E ele usa um texto de Mateus 5, versículo 36. Olha o que fala. Eu vou ler só o texto, tá? Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco em preto. Olha só, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco em preto. Ele falou que essa é a palavra que dá legalidade bíblica para que uma pessoa que seja cristã, uma mulher, não possa pintar o cabelo, né? Ok, gente, use costume. Use costume não é doutrina. Use costume tem que ser respeitado. Por exemplo, eu sou obreiro da Assembleia de Deus. Quando eu fui chamado para ser obreiro, foi conversado comigo que a partir daquele momento eu teria que usar roupa social e gravata. Use costume da Assembleia de Deus. Eu tô lá, aceitei, eu tenho que respeitar. Eu não posso fazer rebelião. Se eu achasse que isso não era legal, eu não faria. Igual as pessoas que eu respeito muito também, tá? Respeito demais. As pessoas que são de alguma denominação, que tem que usar véu, por mais que eu ache que não há necessidade, use e costume daquela igreja usar véu. Então as mulheres que estão lá têm que ter ciência que lá usa véu.
Quer ver? Use e costume do dia a dia. Os nossos empregos, use e costume do nosso dia a dia. Ó, em empresa tal você tem que usar calça social. Em empresa tal você tem que usar sapato preto. Use e costume do lugar tem que ser respeitado. Isso o direito. O direito é do lugar, né? Então toda a igreja ela tem uso e costume, né? Por mais que algumas pessoas concordem, outras não, o uso e costume do lugar é respeitado. Por exemplo, a igreja metodista ela tem um pastor, né? E às vezes um auxiliar. A Igreja Assembleia de Deus, ela já tem pastor, presbítero, evangelista, diácono, auxiliar de trabalho, tem uma formação que normalmente se coloca bancos atrás do púlpito, em que essas pessoas que são as autoridades, né, eclesiásticas, né, não são autoridades que são maiores que ninguém, tá? Porque na realidade a linha de hierarquia da igreja de Deus ela é linear, entendeu? Todos têm uma mesma responsabilidade perante a Deus. Claro, cada um tem a sua parte que você tem que fazer. Enfim, para você ir mediante um juiz, né, num fórum, você não pode ir de bermuda, é uso e costume. Então isso aí tem que ser respeitado. Eu não estou aqui falando que o pastor lá, esse pastor, ele está fazendo errado porque lá ele quer véu, porque lá ele fala que a mulher não pode pintar o cabelo. Se você vai para uma igreja que lá fala assim, ó, aqui na nossa igreja não pode pintar o cabelo, aqui na nossa igreja não pode cortar o cabelo. Se você quiser ficar, fica, e você tem que aceitar o uso e costume do lugar. Ou então, não quero ficar aí, ok? Palavra de Deus não se mistura com uso e costume. Doutrina de Deus não se mistura com costume. Então, quando ele fala, a minha preocupação é... Porque muita gente pode incorrer nesse erro, tá, gente? E cair nesse tipo de pensamento. Eu não sei, não estou aqui para julgar o pastor, entendeu? Mas ele dizer que a base bíblica para a mulher não pintar o cabelo é esse texto, em que diz que você não pode jurar pela sua cabeça porque você não pode transformar o seu cabelo de branco em preto. Não tem nada disso. Vou ler o texto completo para você, rapidamente. Começa no versículo 33. Olha o que é que diz o texto completo. Outro assim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprireis teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco em preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Jesus está falando isso aqui. Jesus está falando para você não jurar por nada, para você não prometer aquilo que você não pode. Você não jurar nem pelo céu, nem jurar pela tua cabeça, porque você não tem poder para transformar o seu cabelo branco em preto. Você não pode jurar, eu juro pela minha cabeça, tá? Que se eu não conseguir, meu cabelo branco vai virar preto. Você não tem poder para isso. Ele fala, não jure. Seja a palavra que sai da boca, sim, sim, não, não. Ok? Então aqui ele está falando de coisa para você não fazer as coisas que estão acima da sua possibilidade. Não tem nada a ver com pintar cabelo, gente. Então, uma dica que eu dou: dúvida, pergunte a alguém. Dúvida, pergunte a alguém que tem entendimento. Ok? Sempre que alguém traz uma palavra ou lê, né, o grande erro das pessoas às vezes é só ouvir o que as pessoas estão falando. Eu escuto o pastor, eu escuto o irmão, eu escuto o obreiro. Tá cheio de gente séria, instruída no nosso meio, mas tá cheio de gente também sem instrução, tá cheio de gente picareta que usa texto isolado para suprimir o povo, usa texto isolado para fazer coisa para si próprio. Não estou falando que é o caso aqui desse pastor, tá, gente? Eu acredito que aqui seja uma linha de entendimento que ele tenha, que ele falou lá, né? Mas que não tem nada a ver com o texto. Esse texto aqui não proíbe. Aliás, a Bíblia não tem nenhum lugar que proíba a mulher ou o homem pintar o cabelo, principalmente a mulher, né? Não tem isso.
Ah, Henrique, tudo bem, mas pintar o cabelo pode incorrer num pecado de vaidade. Aí é outra conversa. É outra conversa, tá? Não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. Tá ok? A Bíblia nos orienta, assim, as mulheres a se portar decentemente, né? Não só a mulher, todos, né? Existe um versículo bem interessante que lá em 1 Coríntios, se você for buscar o profundo desse pequeno versículo, ele está falando de uma situação de lá, mas que ele serve para muita coisa, inclusive para todo tipo de situação. Para quem tem dúvida sobre tatuagem, para quem tem dúvida sobre algum tipo de pecado, se é, se não é, daquilo que a pessoa continua fazendo, que está lá em Coríntios. Paulo fala assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nada. Pronto. É só você parar para pensar. O próprio Espírito Santo de Deus vai te dizer se algo que você faz é bom ou ruim. Se algo que você faz está certo ou está errado. Ok? O próprio Espírito Santo de Deus vai aos poucos te mostrando. Isso aqui não é para mim mais. Ok? Então, reflexão dessa noite. Cuidado. Sempre procurem não tirar texto isolado, mas entender todo o contexto daquilo que está sendo dito na palavra de Deus, tá bom? Isso é só uma reflexão, tá? Leiam a Bíblia, estudem, peçam direção ao Senhor, peçam direção ao Espírito Santo. Se mesmo assim tiver dúvida, vai na pessoa que é mais experiente, pergunta, conversa, tá bom? Um abraço, fica na paz.